Oi pessoal, eu vou apresentar o capítulo número 1, a natureza dos sistemas de controle gerencial, de Anthony Govindaranjan. Então, o capítulo ele é dividido em 2 sessões, na verdade em 3 sessões, mas eu vou abordar a primeira e a segunda, porque a terceira ele vai dar uma visão geral sobre os próximos capítulos. Então, a primeira sessão, o autor aborda a definição de 3 termos, o controle, gerencial e sistema. E a segunda, ele destaca a função de controle gerencial. Então, como eu havia dito anteriormente, na primeira sessão ele vai explicar esses 3 termos. E o primeiro deles é o controle. Ele coloca esse quadro para exemplificar o controle, que ele vai falar mais detalhadamente daqui para frente. Então, o primeiro dele é o detector, que são as informações sobre o que está ocorrendo. O segundo é o assessor, que é a comparação com o padrão. E o terceiro é o realizador, a alteração de comportamento se necessário. E eles se interligam através do mecanismo de controle e a entidade sendo controlada. Então, um pouquinho da definição de cada um deles. Detector ou sensor é o que mede o que realmente ocorre no processo que está sendo controlado. Assessor é o que determina a importância das ocorrências, fazendo uma comparação com o padrão ou expectativa do que deveria estar ocorrendo. Realizador é o que altera o padrão de comportamento se o assessor indicar que ele precisa ser alterado. E a rede de comunicação, que é o sistema que transmite as informações entre o detector e o assessor, e entre o assessor e o realizador. E aí ele usa de 3 exemplos de crescente complexidade para explicar cada um dos termos anteriores. Então ele usa do termostato, que regula a temperatura do ambiente, do processo biológico, que regula a temperatura do corpo, e do motorista de automóvel, que regula a velocidade e a direção. Agora eu vou explicar um pouquinho cada um deles para vocês. Então, o termostato, os componentes deles vão ser, primeiro, o termômetro, que é o detector, que mede a temperatura atual de um ambiente. O segundo é um assessor, que compara a temperatura atual com o padrão aceito. E o terceiro, que é um realizador, que providencia uma fonte de calor para aquecer se estiver abaixo do padrão, ou ativa um ar-condicionado se estiver mais elevado do que o padrão. Ou se não, ele desliga se a temperatura estiver no nível padrão. E um quarto, que é a rede de comunicação, que transmite informações sobre o termômetro para o assessor e do assessor para o elemento de aquecimento ou refrigeração. A temperatura do corpo. Os elementos vão ser, primeiro, os nervos sensoriais, segundo, que são os detectores, né, que eles são distribuídos pelo corpo. O segundo, o centro do hipotálamo no cérebro, que vai ser o assessor, que ele compara as informações recebidas dos detectores com a temperatura padrão. O terceiro, que é os músculos e os órgãos, que são os realizadores, que reduzem a temperatura quando elas excedem a padrão. E a quarta, que é o sistema nervoso, que é responsável pela comunicação geral. No caso do motorista de automóvel, vamos supor que você esteja dirigindo numa estrada e que a velocidade permitida padrão seja de 100 km por hora. Seu sistema de controle atua da seguinte forma. Primeiro, seus olhos vão ser os sensores. Eles medem a velocidade real ao observar a velocidade. O segundo é o velocímetro, na verdade. O segundo é o seu cérebro, que é o assessor. Ele compara a velocidade real com a velocidade desejada e vai fazer uma detecção, né, se você pode continuar ou não naquela velocidade. E o terceiro, ele vai acionar seu pé, que vai ser o realizador, para desacelerar ou para pressionar o acelerador. E por último, o quarto, que do mesmo modo que ocorre a regularização da temperatura do corpo, os seus nervos de comunicação vão transmitir informações para os olhos, e dos olhos para o cérebro e do cérebro para o pé. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o gerenciamento. Então, em uma empresa, consiste em um grupo de pessoas que trabalham juntas para atingirem metas satisfatórias. E geralmente essas empresas são conduzidas por uma hierarquia de gestores, né? Que no caso tem o diretor executivo na parte superior, depois os gerentes de unidades, departamentos e outras áreas subordinadas. Exceto o diretor, todos os outros gestores são superiores e são subordinados,
pois eles supervisionam pessoas da sua unidade e são supervisionados por gerentes a quem eles são reportados, né? Então, o processo de controle gerencial é um processo pelo qual os gestores de todos os níveis garantem que as pessoas supervisionadas por elas passam a implementar suas estratégias pretendidas. O processo de controle usado pelos gestores contém os mesmos elementos do que os sistemas anteriores. Eles vão ter os detectores, os assessores, os realizadores e um sistema de comunicação. Nesse caso, os detectores reportam o que está ocorrendo em toda a organização, os assessores comparam essas informações com o status desejado, os realizadores efetuam a ação corretiva se perceberem alguma diferença significativa entre o status real e o desejado, e o sistema de comunicação informa aos gestores o que está ocorrendo e como essa situação está sendo comparada com a situação desejada. Sistemas. Um sistema é uma forma predeterminada e normalmente repetitiva de realizar uma atividade ou um conjunto de atividades. São caracterizados por uma série de etapas mais ou menos periódicas, coordenadas e recorrentes, que têm por finalidade realizar um propósito específico. São exemplos desses sistemas o processo de termostato e de controle de temperatura do corpo. Os sistemas de controle gerencial são muito mais complexos e necessitam de um julgamento. O controle gerencial. O controle gerencial é o processo pelo qual os gestores influenciam os outros membros para implementar as estratégias na organização. Não requer necessariamente que todas as ações correspondam a um plano previamente determinado, assim como um orçamento. O controle gerencial antecipa o futuro para garantir que os objetivos da organização sejam alcançados. Mas caso um gestor ache uma abordagem melhor no meio do caminho, melhor do que a pré-determinada, o sistema de controle gerencial não deve impedir sua nova implementação, né? As atividades do controle gerencial são planejamento sobre o que a organização deve realizar, coordenação das atividades das várias partes da organização, comunicação das informações, avaliação dessas informações, decisão de qual ação deve ser tomada e a influência sobre pessoas. Formulação de estratégia. É um processo de decisão sobre as metas da organização e as estratégias para atingir as metas. As metas têm duração indeterminada, elas existem até que sejam alteradas e raramente são alteradas. As estratégias são planos grandes e importantes. A necessidade de formação estratégica normalmente surge em resposta a uma ameaça percebida, como, por exemplo, invasão de concorrente, novas regulamentações do governo, uma nova oportunidade como inovação tecnológica, novas percepções dos clientes, entre outras. Distinção entre formulação estratégica e o controle gerencial. A formulação estratégica é um processo de decisão sobre novas estratégias e o controle gerencial é o processo de implementação dessas estratégias. A distinção mais importante entre as duas é que a formulação de estratégia é essencialmente não sistemática, as ameaças e novas ideias não ocorrem em tempos regulares, portanto, as decisões estratégicas podem ser tomadas a qualquer momento. O controle de tarefas é um processo que garante que as tarefas especificadas sejam eficientes e efetivamente realizadas. Consiste em verificar se as regras estabelecidas pelo controle gerencial estão sendo seguidas e, em alguns casos, não requer a presença de ser humano. Por que ela não requer? Porque, na maioria das vezes, são computadores ou robôs que são ferramentas controladas numericamente. Um exemplo é uma usina siderúrgica, que pode ser controlada por dispositivos eletrônicos, fazendo com que cada peça instruída por um computador realize suas tarefas pré-determinadas. A distinção entre o controle de tarefa e controle gerencial a mais importante delas é que vários sistemas de controle de tarefa podem ser estabelecidos em termos padrões ou científicos. Já o controle gerencial nunca pode ser reduzido a um teste único ou controlável, porque ele depende de pessoas, de gestores, e vai depender
que cada um vai estabelecer. No controle de tarefas, seres humanos não estão envolvidos. Já no controle gerencial, os gerentes interagem um com os outros. Então é isso, pessoal. Muito obrigada.